Os seres conhecidos atualmente por anfíbios tiveram sua origem em um grupo de descendentes de peixes chamados de labirintodontes. Os animais que você verá nesse filme são os anfíbios lissanfíbios. Os anfíbios são divididos em três ordens. Anura, animais tetrápodes e sem cauda na fase adulta, que são os sapos, rãs e pererecas. Urodela, animais tetrápodes e com cauda, onde estão as salamandras, e ordem Apoda, animais sem pés ou pernas, das cobras cegas ou também conhecidas por cecílias. Durante sua reprodução, os anfíbios precisam de acasalamentos onde o macho tem diversas estratégias para atrair a fêmea e assim fecundar seus óvulos. Porém, essa fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, dentro da água na maioria das vezes, o que chamamos de fecundação externa, e para esses ovos se desenvolverem, a mãe deixa uma camada gelatinosa muito rica em nutrientes. Repare nesses ovos que foram encontrados no campo. Os pontos pretos são ovos de pererecas e estão revestidos por uma gelatina deixada pela mãe, rica em polissacarídeos e proteínas. A desova da imagem que você está vendo foi filmada no bioma Mata Atlântica, um bioma onde existem diversas espécies de anfíbios. Esta outra desova de espuma foi gravada numa outra região deste mesmo bioma. Na mesma poça, a poucos metros, encontramos mais uma desova em espuma. Destas desovas eclodem larvas. Neste caso, como são anuros, as larvas são chamadas girinos. Estes girinos são a fase intermediária entre o ovo e o adulto, aonde irá ocorrer regressão da cauda, formação de patas traseiras e dianteiras, como os indivíduos que vemos nas imagens. Os urodelos possuem uma larva que recebe o nome de axolote. As cobras cegas da ordem Apoda não possuem larvas. Os anfíbios, na sua fase adulta, têm pulmões pouco desenvolvidos e, para respirar, eles também utilizam a sua pele, que é muito fina e permeável à água, oxigênio e gás carbônico. Alguns machos dos anuros conseguem respirar pela parte interna da boca enquanto emitem seus sons característicos, devido à grande quantidade de ar que armazena em seu saco vocal na parte de baixo da boca. As larvas dos anfíbios vivem na água e têm respiração semelhante às dos peixes, por brânquias. Os anfíbios possuem sistema circulatório. Este tem um coração com 3 cavidades, sendo elas 2 átrios e um ventrículo, e 3 vasos principais, uma artéria que se ramifica em 2 menores, onde uma leva sangue aos pulmões e a outra para o resto do corpo, e 2 veias, sendo que por uma retorna o sangue dos pulmões e pela outra do resto do corpo. Para transportar o oxigênio pelo seu corpo, estes animais têm a mesma proteína de transporte em seu sangue que nós seres humanos, a hemoglobina. Como sua circulação pulmonar é independente da circulação corpórea, em períodos mais secos, algumas espécies podem usar somente a respiração tegumentar, aquela pela pele, que alguns chamam de cutânea. Assim, evitam grande perda de água. A água no corpo desses animais é um bem muito valioso, já que eles têm pouca proteção contra a perda desta água por causa de sua pele fina e úmida. Para se proteger, eles possuem hábitos noturnos e de procura de locais sombreados e úmidos. Repare na umidade da pele desta ratouro do vídeo. Existe uma espécie de sapo que habita o deserto, e nos períodos de seca, para perder menos água, ele se enterra no solo, onde sua atividade se reduz muito. Ele diminui sua respiração pulmonar e na sua pele começam a se acumular diversas camadas de tecido morto, que formam uma barreira contra a perda de água. Quando volta a chover, ele perde esta barreira e entra em atividade novamente, para se alimentar e reproduzir. Os anfíbios não controlam sua temperatura, como os mamíferos e aves. Eles dependem da temperatura em que o ambiente se encontra. Isso chama-se ectotermia. Por isso procuram locais com a temperatura mais adequada para sobreviverem. Ao contrário do que muitos pensam, não é desvantajoso ser ectotérmico como os anfíbios, pois manter o corpo sempre aquecido requer muita energia e, portanto, muita alimentação. Sendo assim, os anfíbios têm uma vantagem se comparados a muitos animais. Precisam de menos alimento para viver. As cobras cegas, ou também chamadas cecílias da ordem Apoda, possuem olhos que são cobertos por uma camada de pele para proteção, já que esse animal vive enterrado ou dentro da água. Esses animais são confundidos com outro, a cobra de 2 cabeças, que é um réptil, portanto, animais muito diferentes. Passando a falar especificamente da ordem Anura, podemos perceber grandes diferenças entre sapos, rãs e pererecas. Os sapos têm a pele mais grossa e rugosa do que as outras duas, e também um tamanho maior.
As pererecas têm nos seus dedos discos adesivos, que as permitem grudar em árvores, paredes, muros e até em pessoas, como esta do vídeo que está presa a uma cana de açúcar. Já as rãs têm o corpo mais apropriado para a natação, e dedos longos que auxiliam nas suas remadas na água. Nesta rã, ainda podemos ver que após os olhos existe um círculo, aquele é o tímpano. Os anuros possuem um de cada lado e ouvem muito bem. A maior parte dos anuros tem dimorfismo sexual, que é a diferença no tamanho e na cor entre os sexos, que são sempre separados, pois não existem anfíbios hermafroditas que a ciência conheça. Os machos são aqueles que coacham, como este do vídeo. Esse coachar pode ser para atrair uma fêmea ou espantar um outro macho que esteja interessado na mesma fêmea. E também, geralmente, os machos são menores, pois só assim a fêmea pode sustentá-los durante o amplexo, que é este abraço que você vê na imagem, onde o macho sobe na fêmea e a aperta para que ela libere seus óvulos. O tamanho dos anuros varia muito, desde o casal que você viu na imagem anterior, que são grandes, com quase 20 centímetros de comprimento, até esta pererequinha que estamos vendo, que mede menos de 1 centímetro. Repare nesta imagem da mesma perereca sobre um polegar de um adulto. Tanto os sapos como as rãs e pererecas são ótimos saltadores, o que causa muitos sustos nas pessoas. Só que para estes saltos eles precisam de equipamentos em seu corpo, que são um quadril com ossos muito fortes para sustentar as forças dos músculos enormes de suas patas traseiras, e também o impacto das aterrissagens. Veja esta fêmea de sapo saltando. Talvez você não tenha reparado, mas ela tem somente uma pata traseira, pois a outra perdeu quando foi atacada por uma coruja, mas mesmo assim ela ainda salta muito bem. Os anfíbios não são perigosos, já que não mordem, pois não têm dentes como os nossos. E ao contrário do que muitos pensam e pregam, eles não cospem leite. Os anfíbios possuem glândulas produtoras de veneno na sua pele. E os sapos possuem também um par de grandes glândulas atrás de sua cabeça, chamadas paratoides, onde existe um veneno. Repare neste sapo da imagem os dois grandes bulbos após os olhos. O veneno dos anfíbios serve como proteção contra seus predadores, e no ser humano em contato com a pele não causa problemas, mas em contato com os olhos, boca, nariz e ouvido, causa irritação e ardência, até envenenamentos severos. Mas este veneno não fica na boca do animal, portanto não é cuspido. Os anfíbios são animais com uma característica ecológica muito importante. Grande parte deles serve como bioindicadores, ou seja, indicadores naturais da qualidade dos ambientes. Pois, como são animais de extrema delicadeza e hábitos bastante exigentes, seu hábitat não pode sofrer grandes alterações sem levar os habitantes à morte. Do ponto de vista da alimentação, as larvas girinos têm plantas e limos como alimento, portanto são chamados herbívoros. Alguns se alimentam de matéria em decomposição, são os detritívoros. Já os adultos são carnívoros, ou seja, se alimentam de insetos, aracnídeos, algum crustáceo e até filhotes de ratos. Um sapo próximo à sua casa é um bom sinal, pois além de evitar pernilongos, moscas, aranhas e ratos, eles ainda indicam que aquele lugar tem uma boa qualidade tanto do ar como da água. Por outro ponto de vista, estes animais servem como alimento de muitas aves e mamíferos que estão na lista vermelha de espécies em extinção. Portanto, proteger os anfíbios significa também proteger o mão-pelada, a arara, o gato maracajá, o furão, os cágados, as corujas, as saracuras, os surucuás.